Olá, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso fim de ano Venda Certa. Aula 1 do fim de ano Venda Certa. Eu estou o quê? Tensa, parece que eu estou a primeira vez aqui neste YouTube dando aula para vocês, porque tem muito tempo que a gente não faz um evento gratuito desse tamanho todo aqui que a gente está fazendo. Uma equipe enorme por trás de tudo isso que vocês vão receber durante 2 dias gratuitamente. Então vão chegando, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, já vão interagindo, fazendo amizade no chat aí, dizendo se já é aluna, se não é aluna, se já fez fim de ano, se nunca fez fim de ano na vida, se é a primeira vez, se é atrás de renda extra, se já é da confeitaria, começa a conversar. Vocês ficam aí trocando assunto, faz amizade com a coleguinha, vamos entrando, que assim como na escola, minha senhora, a gente tem o quê? 10 minutinhos de tolerância. 10 minutinhos de tolerância. Normalmente eu deixo até rolar aqui um relógio, uma contagem, que hoje a equipe, né? Ninguém pensou nisso, mas eu já entrei logo, já entrei entrando para a gente já quebrar o gelo e aguardar o pessoal chegando. Já anotem aí, producione, para amanhã a gente colocar uma contagem regressiva. Léo até fez, não, fez só o final, né? Uma contagem regressiva, um vídeo de contagem regressiva com o que aconteceu, de repente, o que rolou na aula de hoje. Amanhã a gente vai colocar para o pessoal ir chegando, dá tempo de chegar. Que a gente fala 7, né? Mas vocês chegam aqui? Vocês chegam que horas? 7? Não. 19, vocês chegam 19h10, 19h20. Mas hoje tem muita coisa para passar. Então, eu já entrei logo para a gente adiantar os trabalhos e os serviços. E deixa eu olhar aqui os comentários de vocês. Sabe que eu não vivo sem os comentários dos alunos, né? Deixa eu pegar aqui o celular. Que a gente já tem muita intimidade para eu ficar com cerimônia com vocês, né? Boa noite. Renovei hoje a CT. Tati, isso aí, boa. Boa noite, boa noite. Dourados, Mato Grosso do Sul, sejam muito bem-vindas. Primeira vez aqui em evento de fim de ano. Cris Oliveira, e é a primeira vez que você vai vender no fim de ano, Cris? Primeira vez que você vai ter uma renda no fim de ano? Você vai triplicar a sua renda? É renda extra? Conta aqui para a titia. Boa noite, Florianópolis. Deus te abençoe poderosamente pela sua aula abençoada. Sou de São Paulo, capital. Uau, Simone, já chegou como? Abençoando a aula. Nunca fiz fim de ano. Está na hora da senhora fazer, porque a senhora está deixando dinheiro na mesa, sabia? Você vai saber hoje e amanhã. Eu vou deixar você com água na boca para vender no fim de ano. É a data hoje, uma das maiores, se não a maior data de confeitaria, e já é a maior data de venda para confeitaria para muitas confeiteiras. Quer ver? Quem aí vende mais hoje no fim de ano do que na Páscoa? Coloca um eu com foguinho aí. Quem vende mais no fim de ano do que na Páscoa? Coloca um eu com foguinho aí. Primeira vez, São Bento do Sul, Santa Catarina. Dona Marilene. Seja muito bem-vinda, Marilene. Fortaleza, São Paulo, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Ceará, Caucaia, Ceará, ABC Paulista. Nunca fez fim de ano, Isa? Isa, esse é o momento da senhora fazer tudo que você não fez o ano, você faturar agora. Você virar, dobrar a venda de morango do amor. Você fez morango do amor? Ou já esqueceram do morango do amor? Salvador, Divinópolis. Cheguei na aula. Já fiz, mas não consegui o que eu quero. Então, vamos conseguir esse ano. Salvador, Bahia. Diadema, São Paulo. Itaberaí, Goiás. Varginha. Linhares, Espírito Santo. Linhares é terra da minha amiga querida Mari Maçúcar, não é? Linhares. Bangu, Rio de Janeiro, João Pessoa, primeira vez, Choconata, um doce sabor. Seja muito bem-vinda, Choconata. Candeias, Bahia, muito bem. Campos dos Goitacazes, Verônica Ribeiro. Nancy, de Bonito, Mato Grosso do Sul. Primeira vez vendendo no fim de ano, Marilza. Então se prepara, senhora. Se prepara. Amanhã, inclusive, a gente vai definir meta. Todas juntas tragam caderno e caneta, porque amanhã é dia de falar de cardápio, de venda, de faturamento e de meta. Não sei se vocês sabem, vocês vão saber que já vou me apresentar. Calma. Estou só esperando aqui dar 10 minutinhos para a gente fazer a recepção da galera toda entrando.
Deu 10 minutinhos, aula na veia. Carol de Vila Velha, primeira vez, sou de Planaltina, Goiás, Simone Batista. Seja muito bem-vinda, Si. Maria Silva, nunca fiz panetone, mas minha senhora, a senhora vai sair dessa aula hoje querendo ir lá no mercado 24 horas para comprar ingrediente para panetone. É a única coisa que eu posso te garantir nessa aula de hoje. Piranguinho, Minas Gerais, Vidigal, Rio de Janeiro, Priscila Campos. É Vidigal. Ah, não, é Rocinha, que eu tenho uma super turbinada com uma confeitaria incrível, inclusive mentorada, lá da Rocinha do Rio de Janeiro, Vidigal, a Pri, Jaqueline, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, Jandira, Campo Grande, Vila da Penha, Porto, Portugal, Suzane. Beijo, Suzane, beijo pessoal de Portugal. Tem meus alunos maravilhosos em Portugal aí. Tem o Hélio, que acabou de mudar para Portugal, está montando a confeitaria dele aí, que é da mentoria 5D+. Saquarema, Rio de Janeiro, Laurentino, Santa Catarina. Um monte de cidade nova aqui, gente, que eu não tinha visto, ninguém nunca entrou nas aulas antes, ou pelo menos não falou. Maranguape, Ceará. Faço panetone salgado, quero me aproximar ou aperfeiçoar, Tiago? Freguesia, Rio de Janeiro. Marco de Canaveses, Portugal. Portugal? Também. Tá vendo? Ó? Cheio de gente de Portugal. Ah, o nome da cidade é Renata Maia, Marco de Canaveses. É isso mesmo? Gente, imagem tá boa, som tá bom para vocês. Eu tô chegando aqui, ó, no marco para iniciar a nossa aula. Imagem boa, som bom? Se a imagem não estiver muito boa, se você tiver no Android, são 3 pontinhos aí do YouTube, você coloca em máxima qualidade. Se você tiver com iPhone, você clica na engrenagem, também coloca em máxima qualidade, que às vezes está ruim por conta da sua internet, tá? Ninguém falou nada, mas eu esqueci. Eu sempre dou esses avisinhos aí do YouTube, do Android, do iPhone, para melhorar. Pedra Preta, Mato Grosso, Rio Grande da Serra, São Paulo. Mais algum país além de Portugal? Maria Luz, Rio de Janeiro. Instagram não tem som? O Instagram não tem som, porque a aula é aqui, senhora. É um chamariz. Você viu que tem lá? Comenta venda para ir para o YouTube? É aqui. Quem quiser assistir a aula vai ser no YouTube, porque essa aula aqui é fechada. Essa é uma aula, essas 2 aulas de hoje e de amanhã, ela está dentro do meu curso pago. Eu estou tirando ela e dando de graça para vocês. Quem é meu aluno de fim de ano turbinado sabe que tem uma consultoria de panetones, que é o que eu vou dar hoje, dentro do curso pago. Estou mentindo? Conta para as coleguinhas aí se eu estou mentindo. Essa consultoria tem lá, é um módulo do nosso fim de ano turbinado. E a aula de amanhã, que eu vou falar de meta e vou falar de cardápio, também é aula de curso pago. O estrogonofe de nozes, o panetone, a montagem de panetone de estrogonofe de nozes que a gente vai fazer já já, tá lá dentro do módulo de panetones premium. Tem uma aula de panetone de estrogonofe de nozes. Então, eu estou entregando para vocês ouro em pó dos meus alunos. Mas é claro que aqui, dentro do Grupo Turbis, dentro dos projetos turbinados, um dos nossos lemas é dividir para multiplicar, é ser generoso, é ser colaborativo com o outro. Então, com certeza, nenhum aluno que é do fim de ano, ou que vai entrar de novo, que vai renovar o fim de ano, vai comprar novamente o fim de ano, vai se importar de eu disponibilizar para pessoas que, olha, vocês estão vendo, várias pessoas nunca fizeram o fim de ano aqui, e eu quero que o máximo de pessoas na confeitaria ganhe o dinheiro que está na mesa. O dinheiro que o supermercado vai ganhar, o dinheiro que a Cacau Show já está ganhando e ganha o ano inteiro, porque tem panetone o ano inteiro na Cacau Show. É exatamente isso. E eu vou te falar sobre isso também. Sobre Cacau Show, sobre sua concorrente, sobre a confeiteira da esquina. Calma, que você vai sair daqui turbinadíssimo. Vamos embora. Aproveita e já manda essa aula para quem você acha que vai tirar bastante proveito, tá? Manda essa aula para quem você acha que vai tirar bastante proveito. Vamos subir esse número, equipe. Producione. Brusque. Surubim. Rio Grande da Serra. Muito bem, gente. Vamos lá? Vamos começar? Boa noite. Sempre quis fazer curso de panetone. Com você, Gisele. Aí, Gisele. Sempre quis, chegou a sua oportunidade. Chegou a sua oportunidade. Bora, então? Bora embora? Vamos embora, então, gente. Vamos começar?
nossa presentation. Aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso fim de ano Venda Certa. Opa! E hoje eu vou te ensinar os 10 passos que diferenciam um panetone comum de um panetone perfeito. Na verdade, não é nem de um panetone comum. Muita gente tenta fazer panetone e não consegue sucesso no seu panetone. Muita gente tenta e não consegue sucesso no seu panetone. Isso eu sei porque eu também tentei fazer panetone lá atrás, há quase 10 anos, e eu via muita dificuldade de entender por que meu panetone dava errado se eu estava seguindo uma receita. E aí eu descobri, ao longo desses 10 anos, estudando as técnicas de panificação, que não se trata apenas de receita fazer um panetone perfeito. Então, vamos primeiro para os recados importantes? Anota tudo que eu vou falar hoje. Amanhã eu vou liberar o material complementar dessa aula 1 e da aula 2. Amanhã vai ser liberado. Mas eu sugiro que você anote, porque eu sou uma professora que vou te derrubar, entregar um caminhão de informações, um caminhão de conteúdo. E eu não vou me furtar de te passar um monte de informações, o máximo que eu puder, de informações relevantes. Então, anota tudo e amanhã você guarda o material complementar que vai estar incrível também. Mas anota tudo que a gente for falar hoje, tanto das técnicas de panetone, das receitas que eu vou te passar do recheio e da cobertura. Falando nisso, agora que eu lembrei, eu deixei uma receita aqui dentro pela metade, gente. Olha só a professora de vocês. Deixei aqui, ó. Botei para fazer, deixei aqui a receita. Tá bem que tá prontinha. Não vou mostrar não, que isso aqui é só na segunda parte da aula. Pronto. Sem vocês verem. Pega aqui, Producione. Anotem tudo. Faça as atividades de cada dia. Então, a gente vai ter atividade de hoje, vai ter atividade de amanhã. A apostila, a gente vai entregar amanhã, o arquivo completo, mas não vai entregar para qualquer pessoa. A gente vai entregar para quem quiser aprender. Eu já estou na confeitaria há mais de 10 anos, sou professora há mais de 10 anos, tive escola presencial com mais de 3 mil alunos presenciais e depois que a gente virou 100% para o digital, já são mais de 13 mil alunos em mais de 17 países. Eu tenho muitos alunos, muitos tipos de cursos variados, sou especialista em vendas, tenho uma mentoria, uma aceleradora para confeiteiras que faturam de 10 a 100 mil reais. Eu tenho diversos projetos. Eu não vou vir aqui dar 2 aulas gratuitas. É óbvio que vai ter abertura de curso pago, mas você não precisa entrar se você não quiser. Mas aproveite isso daqui. Mas para quem não quer estudar. Eu não vou vir aqui dedicar meu tempo a você, sangrar para te entregar o máximo possível de conteúdo gratuitamente, se você não quiser estudar. Então, haverão condições. Então, quais são as condições? Você precisa assistir a aula 1 e a aula 2 para você resgatar o seu material complementar, que vai estar incrível. Então, hoje, no final da aula, a gente vai te dar uma palavra. Eu sempre faço isso. Quem não conhece, agora vai estar conhecendo, e quem já conhece já sabe qual é o esquema. Vou te dar uma palavra, amanhã, no final do final da aula, vou te dar outra palavra, e essas 2 palavras vão ser a chave para você abrir o seu material. Ah, então quer dizer que eu tenho que assistir para pegar o material? Você tem que assistir para pegar material. Muito prazer. Vida é assim, né? Você tem que trabalhar. É igual eu fiz uma série de lives agora incríveis com alunas graduadas minhas, e uma pessoa foi lá na live reclamar que era muito ruim a pessoa estar falando, dando a receita enquanto ela faz, porque a pessoa poderia preparar um PDF para entregar para ela. Aí o que eu respondi para ela, a chefe está vindo aqui te entregar uma receita dela, da venda dela, que validada, com todas as dicas, o pulo do gato, você não pode parar, assistir a aula e anotar a receita, é isso mesmo, de graça. Se quiser a apostila, você vai lá, entra no curso dela, paga o curso dela, que ela é professora também, minha aluna e professora. E assim é, gente. Qual a diferença entre as confeiteiras que... E eu sei porque eu formo confeiteiras que hoje faturam 50 mil, tem lojas, mais de uma loja, e começaram do zero comigo, há anos atrás. Qual é a diferença entre essas confeiteiras e as pessoas, algumas pessoas que não progridem?
É a disciplina. É o esforço que fazem. Você pode ter certeza. Não é habilidade, não é porque faz doce mais gostoso, porque doce bom todo mundo aqui faz. Não tem uma única pessoa nessa aula de hoje que não faça um doce bom. Não tem. Eu não preciso perguntar, porque eu sei que não tem. Se você está aqui, em algum momento você fez um doce muito bom que alguém falou assim, cara, é incrível, já pensou em vender? E aí você pensou em entrar na confeitaria. Ou você mesmo ama os doces que faz, ou você mesmo ama os doces que faz. Eu estou errada? Doce bom todo mundo faz. A diferença entre quem ganha dinheiro, quem faz dinheiro com a confeitaria e quem não faz dinheiro com a confeitaria é a disciplina. É você tirar tempo para fazer acontecer no seu negócio. Não é quem faz doce melhor. Não é quem é mais habilidoso na cozinha. Verdade ou mentira? Escreve aí, por favor. Se achar que é mentira, pode escrever que é mentira também. Choro é livre aqui. Verdade ou mentira? Então, eu preciso que você se dedique minimamente. Se você não pode se dedicar minimamente a assistir 2 aulas, uma de técnica, vai ter receita também, mas de técnica, e outra de negócio, de cardápio, de venda, para definir já a sua meta para o fim de ano, se você não tem disciplina para assistir 2 aulas como essa, você não tem nem que estar aqui perdendo seu tempo. Você tem que estar vendo a novela, um jornal, numa rede social, fazendo um joguinho, no YouTube, vendo uma série, um dorama. Você ganha mais com isso. Você vai perder tempo vendo a professora aqui, chamando sua atenção? Não, né, senhora? Então pode ir, tá? Perde seu tempo, não. Só fica aqui quem quer aprender de fato, quem quer fazer dinheiro, quem quer ver que história é essa de que fim de ano vende mais, quem está interessado nisso aí. Quem está interessado aí fica. Se tiver, você vai lá, você curte sua vida, seu tempo de uma forma melhor, que essa aqui não é a melhor forma para você curtir, não. Tá? Então, você vai assistir hoje, amanhã você vai ter a sua apostila com as 2 palavras. No finalzinho, hoje eu vou te dar a palavra-chave, metade da chave. Amanhã, metade da outra chave, você abre e fica com o seu material. O que vai ter nesse material, querida professora? Fala para mim, o que vai ter no material, querida professora? Material vai ter as 2 receitas, recheio e cobertura, do chocotone de nozes. Nós vamos ter os 10 passos para um panetone tecnicamente perfeito, os 10 macro passos que eu vou passar aqui para vocês. A gente vai ter o cardápio editável, primeira vez que eu vou entregar um arquivo editável de graça, para você só preencher, como eu prometi. Tudo que eu prometo, eu entrego. Cardápio editável. E a gente vai ter também... O que mais a gente vai ter? Ia ter mais coisas, hein? As receitas, as técnicas e o cardápio. É isso, cardápio editável, já é coisa pra caramba. Você vai ter a chave, vai abrir, vai entrar para pegar o seu material, tudo isso no gratuito. Ainda não estou falando nem de nada pago. Beleza? Vamos falar sobre a abertura das vagas do fim de ano mais turbinado, mas não é para hoje. Eu não quero falar de venda de curso pago hoje, eu quero que você foque no que eu vou te ensinar hoje no gratuito. E a gente vai falar de quê? De uma batedeira industrial. Vocês viram, vocês receberam o material, o nosso guia, o manual do participante? Que teremos o quê? Uma batedeira industrial. De alguma forma. Alguém aqui, ó, alguém dessas 1000 pessoas que estão aí vai ganhar uma batedeira industrial. Não sei como. Amanhã ou hoje ainda, não sei. Se vocês se comportarem, eu conto hoje. Eu conto hoje ou conto amanhã, gente? Escreve aí, hoje, amanhã. Hoje ou amanhã? Quando é que eu conto? Como é que faz para ganhar essa batedeira industrial? Já fui hoje na loja ver, hein? 2 tipos. Hoje ou amanhã? Ana Paula quer que conte hoje. Hoje ou amanhã, gente? Agora. Não, a Flávia não é nem hoje, a Flávia é agora. A senhora poderia, por gentileza, contar agora que eu sou uma pessoa ansiosa? Flávia, já li suas entrelinhas, Flávia. Então, a gente ainda vai falar sobre a batedeira industrial, que foi uma ideia que eu tive, porque você consegue fazer panetone na mão, você consegue fazer panetone até numa Arno, na mais simples, tá? Consegue. Mas eu quero que alguém aqui já saia na frente com uma batedeira industrial, que ela vai ter até a mesma capacidade que algumas outras batedeiras, mas ela é firme,
ela não vai quebrar nunca nessa vida, vai aguentar massas e massas ali para você fazer, e é isso que eu quero, que você bombe de vender nesse fim de ano. Quero saber. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer agora não. Vamos lá. Para a próxima. Eu estou muito turbinada hoje, gente. Vocês estão percebendo? Aí. Olha como ela é. Quem vai ganhar? Eu vou lá perguntar. Quem vai ganhar já coloca aí. É minha. É minha. Já bota aí, é minha. Quem vai levar para casa já coloca que é minha. Já profetiza isso daí, gente. Já quero, é minha. Euzinha. Tá disposta a fazer acontecer hoje e amanhã? Prestar atenção, focar, anotar tudo, botar em prática? Eu não quero dar essa batedeira para alguém que não vai fazer jus a um presente desse nível. Eu acho que... Eu já dei presente, não vou falar que eu não dei, não. Eu já dei freezer expositor, forno industrial, já dei KitchenAid, já dei panela mexedora. Eu sou o quê? Não sou a tia, não, gente. Não é tia, nem é tia. Complete a frase. Nem é tia. É o quê? Complete a frase. Aí, o que eu pensei? Cara, a batedeira industrial tem tudo a ver com essa data. Tem tudo a ver. Essa pessoa, ela vai batalhar por essa batedeira aqui e se ela tiver realmente gana para pegar essa batedeira, ela vai fazer acontecer demais no fim de ano dela. Muito. Ó, a Maria, a batedeira dela quebrou. Olha aí, Maria. Será que é um sinal, Maria? Será que isso é um sinal? Tô achando, hein? Muito bem. Essa já é minha. Adriana Carvalho falou que já é dela. Aí vocês que se entendam aí, ó, mamãe do Noel. Essa aula, gente, que a gente vai fazer agora, ela não é sobre panetone, tá? Não é sobre panetone. Ela é sobre um produto principal de uma época. Eu não vim aqui te ensinar um bolo, um pão. Eu vim te mostrar, eu vim te trazer um produto principal da época, né? E a gente tem que trabalhar a sazonalidade, tem que aprender a trabalhar a sazonalidade. Antes de começar, eu vi que tem muita gente nova aqui. Muita gente chegou há pouco tempo, muita gente que nunca fez fim de ano, então acredito que tem gente que está me conhecendo agora. Quem não me conhecia e está me conhecendo agora nesse curso gratuito, coloca não te conhecia. Não te conhecia. Conhecendo agora. Coloca aí para eu saber. Se é da gangue turbinada, das confeiteiras que bombam de vender no fim de ano ou que querem vender, ou se está conhecendo agora. Só para eu saber. Não te conhecia, ó. Gabriela Correia, Márcia. Prazer, Márcia. Prazer, Jussara. Não, Jussara conhecia. Gé. Prazer, Gé. Seja bem-vinda. Ó, não conheci, estou amando. Não conheci a Ana Paula. Não conheci. Muito bem, então deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Débora Alves, vocês já sabem. Professora de confeitaria há 10 anos, confeiteira há 13 anos. Fiquei 3 anos produzindo, depois comecei a dar aulas através de uma oportunidade que eu tive. Larguei a CLT, fiz jornada dupla por algum tempo, 2 anos de jornada dupla, virando noite sem dormir, fazendo bolo. Na época não tinha iFood, infelizmente, porque eu babo com iFood aqui para voltar para a confeitaria, mas eu tenho muitas demandas como professora e mentora hoje, muitas encomendas, e aí resolvi largar a CLT, trabalhava em multinacionais, trabalhei numa multinacional primeiro, por 9 anos, e mais 4 anos numa outra multinacional, numa escala Brasil. Eu era consultora de planejamento estratégico, olha só, nível Brasil, de uma holding. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu sei que tem muita gente que é CLT, muita gente que faz jornada dupla. Né? Eu sou uma pessoa que nasci e cresci em comunidade, meu pai é pedreiro, minha mãe dona de casa, os dois semi-analfabetos, de uma família bem humilde, bem pobre mesmo, mas não vai ouvir musiquinha triste atrás, tá? Porque isso é só a minha história, e tem pessoas com histórias mais difíceis e pessoas com histórias mais fáceis, e tá tudo certo. Isso não é um fator de vitimismo, é um fator social que eu preciso contar para você. Por que eu preciso contar para você?
Porque eu já fiz história na confeitaria, sou autoridade, já fui embaixadora por anos de uma das maiores marcas da confeitaria, que é a Itambé Food Service. Já dei dezenas de palestras, já viajei para diversos países fora do Brasil, já fiz milhões em faturamento na confeitaria e tenho milhares de alunos no Brasil em mais de 17 países. Uma pessoa periférica, uma pessoa em alguns estados chamada favelada. Nunca estudei em escola particular, sempre em escola pública, andando de ônibus lotado, trem lotado. É a vida que a gente tem, é a vida que a maioria tem. E o que eu falo isso não é para me valer dessa história, para passar como alguém sofrido, porque eu não sou sofrida. Muito pelo contrário. Eu falo para te mostrar que se você tem algo minimamente parecido, não se agarre nessa história para justificar o presente que você não tem e o futuro que você acha que não pode ter. Se um ser humano nesse mundo é capaz de realizar alguma coisa, alguma meta, conquistar algum objetivo, você também é capaz. A nossa mente é a nossa pior inimiga. A nossa procrastinação, as nossas dores são as nossas piores inimigas. Limitam, travam, paralisam a gente. No momento em que você se despe disso daí, no momento em que você deixa isso para trás e que você se encara só como mais um indivíduo capaz de realizar, você consegue dar passos progressivos. Eu conto a minha história porque eu tenho orgulho da minha história, eu amo meus pais, amo minha família, amo minha vida. Mas mesmo que eu não tivesse orgulho dos meus pais, porque existem pais que a gente não tem orgulho, seria a minha história do mesmo jeito. E ela não me limitaria. Assim como a sua não pode te limitar. Eu só quero te dizer que alguém que não teve privilégios pode chegar a patamares inimagináveis. E que se você não teve privilégios também, você também pode chegar. E quem me trouxe aqui foi, em primeiro lugar, o nosso Criador, Todo-Poderoso, mas foi a confeitaria, através da confeitaria. Eu vivi para ter um emprego, para estudar, para sobreviver. Foi o que eu aprendi com meu pai, que trabalhava, às vezes, em 3 obras ao mesmo tempo para sustentar a gente. Mas, no momento em que eu consegui, que eu cheguei lá, aos olhos do meu pai, pelo menos, uma pessoa pobre, classe CD, trabalhando numa multinacional, ganhando um salário muito bom para a gente, né, para o nosso nível muito bom. Eu larguei tudo para viver de confeitaria, para simplificar a vida. Porque eu entendi que aquilo dali não estava me dando a felicidade e o objetivo de vida que eu queria. Eu fui viver de confeitaria não para empreender e ser milionária, ganhar milhões e ter milhares de alunos. Eu fui viver de confeitaria para encontrar um objetivo na minha vida pessoal, minha vida espiritual e minha vida profissional também. Só que quando você faz tudo com excelência, e o seu primeiro foco não é o dinheiro, e se entregar com excelência, dar tudo de si, saber que é capaz, o dinheiro é consequência. Quando eu falo isso, algumas pessoas pegam e algumas outras pessoas falam, não faz por dinheiro, o dinheiro é consequência. É óbvio que a gente gosta do dinheiro. O dinheiro ajuda a gente a pagar um plano de saúde para o nosso filho, pagar uma escola, ajudar os nossos pais, melhorar a nossa vida. Ajuda. E ninguém está dizendo que o dinheiro aqui é ruim. Eu estou dizendo que quando o objetivo principal não é o dinheiro, e sim trabalhar com excelência, fazer o melhor por você e o melhor para quem você está servindo, o dinheiro é consequência. O meu dinheiro foi consequência. Olha isso, eu larguei um salário de 9 mil reais para uma pessoa pobre, um salário de rico, né? Há 13 anos. 9 mil reais há 13 anos. Vou mostrar para vocês depois minha carteira de trabalho. Para simplificar a vida. Mas eu dei tudo de mim nessa nova tarefa que eu abracei. E é impossível não crescer quando você dá tudo de si. Meus primeiros anos foram bem difíceis, bem escassos.
contando moeda, mas eu dei tudo de mim na minha confeitaria. Transformei a minha confeitaria num negócio, ao ponto de pessoas quererem aprender comigo. E eu me apaixonar por dar aulas e formar confeiteiras como eu tenho hoje. Não só confeiteiras iniciantes, como confeiteiras renomadas, professoras, influentes, autoridades, que são minhas alunas e muitas que começaram comigo. Não é um orgulho? Eu posso te dizer que isso é verdade. Que se você fizer com excelência, você vai realizar. Você é o seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Você vai escolher o quê? O seu melhor amigo? Ser seu melhor amigo? Ou ser seu pior inimigo? Deixar a tua mente trabalhar para o bem ou tua mente te limitar? Se segurar nessa corda da tua história, das tuas dores, ou simplesmente aceitar que ela é sua, que ela existe e olhar para frente e seguir? Esse para mim, é o melhor momento do ano para quem quer se destravar. Para quem quer realmente deslanchar na confeitaria. Porque o dinheiro está na mesa. E entre hoje e amanhã você vai entender por que eu falo que o dinheiro está na mesa. O dinheiro está na mesa. Você vai fazer dinheiro, mas ele está na mesa. Ela é a época perfeita para você mandar ver. É a época perfeita para você prosperar. Financeiramente mesmo. Perfeita. Porque está tudo ao seu favor. E no que depender de mim, você vai. No que depender de mim, você vai. Então, quem acredita no que eu estou falando, quem não conhece, vasculha a minha vida. Porque eu faria isso. Olha o Instagram, olha as histórias, pergunta para os outros, olha quem está aqui. É isso mesmo? Vai olhar, vai pesquisar na internet, vasculha, só para entender se é isso mesmo que eu estou falando. Porque a primeira coisa que eu posso te entregar é verdade. Absoluta, franqueza é o que eu vou te entregar. E eu acho que só no tom da minha voz você consegue sentir. Quem quer vir comigo e não aprender só um panetone, como eu acabei de te falar. Eu vou te entregar técnica de produto, eu vou falar de método, vou falar de venda, eu vou te abrir os olhos para a tua confeitaria. Você pode ter certeza absoluta. Nada que você vai vir desse lado aqui é meia boca. Tudo é entrega 100, 150, 200% para você. Você me pagando R$5.000, que é o preço da minha mentoria por 6 meses, ou você estando aí, na sua casa, de graça, participando de um evento. Eu vou te entregar no mesmo nível. Quem confia, quem quer vir, escreve aí. O dinheiro é consequência. Bastante foguinho. O dinheiro é consequência. Manda aí. O dinheiro é consequência. Eu só quero gente aqui com esse sangue turbinado. Ou que queira pegar um pouquinho disso aqui. Que é isso que eu trago e entrego para os meus alunos. Eu pego e seguro nas tuas mãos e a gente vai junto. A gente vai junto. O máximo de pessoas que crescerem juntas comigo, para mim, vai me deixar muito mais feliz. O teu sucesso é meu sucesso. Se eu jogo o holofote em você, a tua luz já reverbera em mim. Não tem essa de esconder um detalhezinho. Toma tudo aqui. Se eu for te entregar, eu te entrego tudo. Hoje uma pessoa mandou um direct para mim falando assim, tia, todas, de um bolinho que ela fez com a filha, que eu ensinei essa semana, todas as suas receitas, tanto nos cursos pagos que eu compro, como nas aulas gratuitas, dão certo, não tem como, todas dão certo e todas vão dar. Não só as receitas de produto, como as receitas de venda, os programas de venda, os direcionamentos. O que aconteceu comigo? Funciona comigo, funciona com o mentorado, funciona com os alunos, vai funcionar com você também. Você só precisa estar focada em você, focado em você. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Muita gente aí, ó. Então, estamos na mesma pegada. O dinheiro é consequência. Então, vamos embora? Vamos dar tudo da gente, fazer o que tem que ser feito, porque se você fizer, eu sou prova viva, mas eu já estou num nível de faturamento e autoridade que talvez você olhe muito distante, mas tem muito aluno pertinho aí de você que pode te comprovar
que o dinheiro é consequência. Entrega tudo, dá tudo de si. Tem momento de capinar, momento de sangrar e momento de desfrutar. Aqui você vai aprender as 3 fases. Eu nunca vou só mandar você capinar e sangrar. Você vai ser obrigada a desfrutar do teu momento. Porque senão você perde a alegria. Não faz sentido. Um trabalho que você não consegue ter uma recompensa, seja ela qual for, do tamanho que for. E é isso que eu vou te entregar. Todo mundo turbinado já? Eu já tô. Já joguei lá em cima. Adrenalina. Dinheiro é consequência. Muito bom, Paulina. Então vamos lá? Bora! Um dia eu fiz assim, ó. A Thaís, que é nova da minha equipe, ela deu um pulo aqui na frente. Quem estava nas aulas presenciais já sabe, né? Que eu não posso ter uma bancada e uma turma na minha frente. Vambora? É sua? Dinheiro é consequência? Então vambora, minha senhora. Vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui, onde é que a gente parou? O pão. E é isso. Técnicas, como eu te falei. Agora, quem aí vai começar agora? Já perguntei, né? Já em renda extra. E quem nunca trabalhou no Fião, já perguntei também. Né? Isso aqui estava guardado, mas aí não tem script aqui, não. No caso, a gente vai falando aqui o que dá na nossa cabeça. O que eu quero te falar é o seguinte. Tem gente que começou comigo do zero e hoje já fatura lá seus 30 mil reais na sua confeitaria, como professor, já comprou casa, mas começou com um fogãozinho de 4 bocas. Você acha que não dá para começar a fazer panetone com um fogãozinho de 4 bocas pequeno, sovando na mão, jornada dupla? Parece até prova de no limite, né? Faça 100 panetones com jornada dupla, fogãozinho de 4 bocas, sovando na mão. Fature 10 mil reais. Isso é uma prova. Você conseguiria? Você acha que dá para fazer? Jornada dupla, sovando na mão, vendendo 100 panetones no fogãozinho de 4 bocas? Fala, é possível ou não é possível? Ou então bota assim, acho muito difícil, eu não conseguiria. Não, dá para fazer. Dá ou não dá para fazer? Comenta aí. Quero ver se vocês vão acertar. Dá ou não dá para fazer assim? Ó, Thiago falou que faz. Sim, dá. Eu vou começar. Eu não conhecia. Dinheiro. Não, vocês só estão assistindo depois, né? Dá sim, dá para fazer. Acho muito difícil. Vivian, você tá certa. É difícil pra caramba. É muito difícil, gente, sovar 100 panetones num fogão pequeno de 4 bocas para assar. E ir fazendo jornada dupla. É prova de no limite. É mais difícil que comer olho de cabra. Só quem é do meu tempo, só quem é geração millennium vai saber. Geração Z não sabe o que eu estou falando, não. Coisa de 30 anos atrás. É possível para quem tiver vontade. Roseli, você pegou, Roseli, é isso. Nunca fiz panetone. Dá sim, é cansativo, mas dá, gente. A gente consegue. Vamos ver, então, se é ou não é? Vamos ver juntos? Se tem uma data que eu não posso deixar de trabalhar ano nenhum, é o Natal. Isso porque o Natal, né, dezembro é o meu maior faturamento do ano, devido justamente a essa campanha tão importante para a confeitaria. Esse ano, né, em 2025, eu vou fazer... Calma, adiciona o palco. De Natal, e desde 2018 eu jamais pensei, sequer cogitei em não trabalhar deixar de trabalhar ano nenhum, é o Natal. Isso porque se tem uma data que eu não posso deixar de trabalhar ano nenhum, é o Natal. Isso porque o Natal, né, dezembro é o meu maior faturamento do ano, devido justamente a essa campanha tão importante para a confeitaria. Esse ano, né, em 2025, eu vou fazer o meu 8º Natal, minha 8ª campanha de Natal, e desde 2018 eu jamais pensei, sequer cogitei em não trabalhar essa data. E eu me lembro muito bem do meu Natal de 2019, que eu ainda trabalhava em jornada dupla, eu não tinha um ateliê, trabalhava na cozinha da minha casa, com um forno tradicional, e eu vendi mais de 100 panetones naquele Natal. E eu tive um faturamento de mais de 10 mil reais, trabalhando em jornada dupla, né, de madrugada, que era o horário que eu tinha, porque eu passava 12 horas do meu dia fora de casa, eu trabalhava numa multinacional, e ali eu entendi que se eu me dedicasse 100% à minha confeitaria, quanto que eu não faturaria? Muito mais do que o meu salário.
Então, foi ele que me deu vontade de trabalhar exclusivamente para mim e para minha confeitaria e para o meu sonho. E de lá para cá, a cada Natal eu supero mais ainda em faturamentos, com as sobremesas que fazem muito sucesso. Clientes novos chegam e permanecem durante o ano, porque um trabalho bem feito em uma data dessa tão importante fazem os clientes permanecerem para outras datas também. E clientes do ano inteiro fazem questão de me priorizar, de comprar comigo. É uma data que o dinheiro está na mesa, que as pessoas estão corridas de fim de ano, não somos só nós, as outras pessoas também, e por isso elas querem praticidade. E se a gente entrega essa praticidade, não tem como não dar certo. Então, com o direcionamento correto, é só seguir. Não tem como não dar certo, o dinheiro está na mesa. Essa pessoa é aluna de quem, gente? Eu amo, pode repetir, pode falar as mesmas frases, pode ter os trejeitos, pode falar rei poevo, como muita gente fala. Não tô nem aí. Se elas fizerem dinheiro com a sua confeitaria, é isso que vai importar para mim. A Tuca Teixeira, famosinha hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Tem mais de 30 mil seguidores, começou do zero comigo há 8 anos. E essa época eu lembro muito bem. Ela estava em jornada dupla, ela trabalhava no marketing de uma empresa, trabalhava em jornada dupla, faz mesmo chororô de vocês, chororô de preço, o cliente não valoriza, não, e foi se turbinando. E eu lembro desse fim de ano que ela estava em jornada dupla e ela bombou de vender. E foi nesse fim de ano que ela tomou a decisão de largar a jornada dupla e viver 100% de confeitaria. Porque ela falou, tia, se eu faturei 10 mil reais trabalhando como eu trabalhei, se eu largar tudo, eu consigo faturar muito mais. E ela se organizou e meses depois ela já virou 100% confeitaria. Hoje a Tuca é professora, muito assim solicitada, tem uma demanda altíssima. Acabou de bater o recorde na minha formação de professoras, que eu esqueci de falar para vocês, gente, que além de tudo isso ainda tem uma formação de professoras de confeitaria. Ou seja, quando você começar a engrenar na sua confeitaria, você vai estar na minha formação de professor para você vender muito também. Acabou de bater um recorde de vendas para e-books e aula online na confeitaria dela por estar na formação de professores, mas o que eu estou falando é que ela não deixa de fazer o fim de ano. Ela sabe que o dinheiro está na mesa. Ela faturou 10 mil reais com os panetones dela, com o fogãozinho dela, na cozinhazinha dela, fazendo jornada dupla. Hoje ela tem o ateliê dela e acabou de comprar a sua casa própria, que é motivo de muito orgulho, com o dinheiro da confeitaria, onde ela vai construir o centro culinário dela e a casa dela que ela comprou depois desses 8 anos na confeitaria e 8 anos comigo. E eu tenho muito orgulho de ter muitas alunas como ela. Eu trouxe ela para vocês, nesse exemplo do panetone, para vocês verem que é possível sim. E se você perseverar e se você focar, como ela disse, né, o dinheiro está na mesa. Basta você ter direcionamento e vontade. Tá bom? Então vamos lá, gente. Passo 1 para um panetone perfeito. Fermento. Não vou enrolar muito vocês, tá? Fermento. O que acontecia na minha aula, nos meus panetones? A mesma receita dava certo, a mesma receita dava errado. Esse fermento aqui é o mais conhecidinho de vocês, que é o fermento de tabletinho, fermento fresco. Mas tem aqueles de 500 gramas também, que vende no mercado, lá no setor de congelados, tá? Que você também compra e era o que eu mais comprava. O que acontece? Esse é o fermento mais potente que existe, o fermento fresco. Você vai usar numa receita 3 vezes mais que esse fermento aqui. Ou seja, se uma receita pede 45 gramas de fermento fresco, você vai trocar por 15 gramas de fermento seco. Ele é extremamente potente, deixa seu panetone maravilhoso. Os micro-organismos do fermento proliferam ali, cresce, que é uma beleza, mas tem um problema e eu custei a abrir mão disso. Ele, aqui, fechado, ele pode sofrer avaria. Então, eu já comprei 10 pacotinhos desse e pacotes grandes que eu tive que jogar no lixo. Peguei para usar um tempo depois e ele estava avariado. Se ele tiver um microfuro e entrar um ar aqui ou umidade, esse fermento pode ser danificado. Ó, esse aqui tá, só porque eu queria mostrar para vocês danificado, não tá íntegro não. Ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês que muita gente não vê e perde dinheiro. Não sei se aqui vai dar para vocês verem. No meio tem um pontinho amarelo. Conseguem ver o pontinho amarelo? Tem um pontinho amarelo aqui, ó.
Esse pontinho amarelo significa que esse fermento já foi avariado e muito provavelmente ele vai prejudicar a receita. O fermento fresco é isso. Ele tem que estar 100% íntegro para sua receita dar certo. E às vezes você pega uma receita no YouTube ou aprendeu num curso, vai pôr em prática porque no curso só está escrito o seguinte. Eu já fiz curso com chefes de panificação. Só está escrito assim, fermento fresco, X gramas. Ponto final. E isso que eu estou trazendo aqui para você, eu aprendi testando e olhando e observando e entendendo por que aquela massa dava certo de uma vez e não dava certo de outra. Porque se o fermento estiver minimamente avariado, isso acontece por conta da umidade principalmente, ou por conta do manuseio e armazenamento nos supermercados, ele pode prejudicar o crescimento da sua massa. E aí, com o tempo, eu fui deixando... Custou, tá? Porque eu sou pegada ao fermento fresco, porque ele é muito potente. Eu fui deixando e trocando por fermento biológico seco, que também, dependendo da validade e alguns outros aspectos, pode ser que prejudique a massa, tudo bem, mas é muito mais difícil. Ele é um fermento seco, lacrado, então é quase que certo que ele vai fermentar perfeitamente a sua massa. Tá? Não estou desencorajando você a utilizar, mas estou dizendo que o primeiro fator para um panetone de sucesso é você ter um fermento íntegro. E o fermento seco... Dá um pouquinho de água fresca, por favor. E o fermento fresco, ele pode te trazer esses problemas. E desse ano eu já comprei e já joguei fora. Esse ano eu já joguei fora. Desse aqui, para você ter uma ideia. Porque o que eu penso? Ele está minimamente... Ele está avariado. Pega aquele copo de vidro ali. Ele está avariado. Eu vou estragar, eu vou testar na minha massa e gastar o meu material? Eu prefiro não testar. Só se ele tiver todo branquinho. Eu olho muito o fermento fresco antes de utilizar. Gente, eu nunca ouvi ninguém falar isso para mim, nem um professor, nem um chefe, nem nada. E eu foco muito no fermento. Essa está dentro da minha aula. Obrigada, Miguel. Dentro da minha aula de consultoria de panetones lá dentro, porque eu fiz questão de fazer uma aula de consultoria. Porque os meus alunos também no início tinham problemas. Eu falava, não, mas você fez a receita correta? Fiz, professora, certinho, não cresceu, não deu. Fermento é o primeiro item que você deve se preocupar. Se você não tiver tranquilidade para comprar um fermento fresco íntegro, você prioriza o fermento seco. Já anota aí que não está no material para usar o fermento fresco, trocando o seco pelo fresco, você vai diminuir ele 3 vezes. 45 gramas de fermento fresco, você troca por 15 gramas de fermento seco. Tá bom? Primeiro item, disparado, que vai fazer teu panetone dar errado é fermento. Segundo item, fermentação. E aí eu deixei aqui uma esponja para te mostrar, tá? Fermentação. Preciso que você cuide da fermentação do seu fermento, né? Aqui a gente tem uma esponja preparada antes da aula, para você ver como ela se comporta. Cada esponja vai se comportar de uma forma diferente, dependendo da receita. Existem esponjas e esponjas, tá? Algumas esponjas são mais líquidas, outras esponjas são mais densas, outras crescem mais, depende da receita da esponja, tá? Mas ela tem que ter esses furinhos e, obviamente, ela tem que crescer pelo menos 3 vezes a quantidade mínima, a quantidade que você colocou da produção da esponja, da receita da esponja, tá? Se você mexer, claro que ela vai deixar de ter essas borbulhas aqui dos micro-organismos do fermento. Essa esponja foi feita com fermento biológico seco. Então, a fermentação é muito importante. Por que é importante? Porque a gente tem pressa. Quem tem fome tem pressa, já ouviu falar? A gente tem pressa e a gente é o quê? Rebelde. Confeiteira é um bichinho muito rebelde. E tem uma outra palavra que eu gosto de falar que é meio pesada, eu vou falar depois, amanhã. Mas tem 2 características que o confeiteiro é rebelde. Principalmente confeiteiro iniciante, eu sei. Por quê? Porque eu já fui iniciante. Então não adianta você mentir para mim. Não adianta você vir aqui falar que não, eu não... É porque eu fui e eu sei que eu cuido de gente iniciante e eu fui iniciante. Então você não tem nem como mentir para mim. E a gente quer agilizar as coisas. E o pão é diferente. O pão você não pode agilizar. O pão você precisa deixar que ele faça a fermentação no tempo devido.
Fermentação fechada, num local fechado, não pode esquentar, forçar o aquecimento disso dali, porque pode matar o fermento. Espera fermentar. Aí não consegue um panetone bom porque não esperou a fermentação. E aí, o primeiro passo para que essa fermentação vá bem é um fermento íntegro, tá? Terceiro passo. Farinha. Farinha para pão, no Brasil é mais difícil ter farinha de altíssima potência, de força, mas a gente consegue comprar. Me dá uma farinhazinha, por favor, dessa aqui. Consegue comprar com muita facilidade as farinhas adequadas para pão. Primeiro lugar, anota aí, farinha tipo 1. Tipo 1. Se não for tipo 1, você não pode usar. Farinha tipo 1. Essa farinha, ela vem aqui atrás, você vê a tabela nutricional da sua farinha quando você compra para panetone, ou você que nunca fez panetone, anota isso daí. A tabela nutricional. Qual é o item que você vai procurar na tabela nutricional? Qual o item que você procura, senhora? O item que você vai procurar se chama proteína. Você vai procurar a proteína aqui. Uma farinha boa, ela tem de 11 a 13 gramas de proteína. Ó. Essa Venturelli aqui tem 13. Eu procuro usar hoje, mas tem uns 3 anos para cá que eu uso a Venturelli. 13 gramas. Você vai encontrar para comprar. Não encontro no meu mercado, tem no iFood. Não tem no iFood na minha cidade, tem na Shopee, tem no Mercado Livre. É muito fácil hoje a gente conseguir comprar os ingredientes de qualidade. 13 gramas de proteína Venturelli. As outras farinhas que você encontra de saco de papel, ou de saco de plástico também, tipo 1, você vai encontrar de 10 a 11 gramas de proteína. Não consegue fazer? Não, consegue fazer. Mas quanto mais proteína, muito melhor o desempenho dessa farinha para pão. E isso também eu não aprendi em curso de panificação que eu fiz. Olha isso. Só aprendi a receita. A receita solve tudo. Isso eu fui trabalhando ao longo... Agora, gente, está muito difundido as informações, né? Antes com o Google, agora com o ChatGPT e as IAs da vida, ninguém fica mais na mão. Mas antes, não. E ao longo desses últimos quase 10 anos, eu vim estudando os motivos pelos quais a mesma receita não funcionava. A mesma receita funcionava muito bem. E a farinha é uma das principais. Aí, ó, tem o ar muito forte. Se você ficar aqui, vai ficar nas suas costas o ar. Tá? É assim. Se acostumem, vocês que são meus novos alunos começando agora. Eu estou aqui, estou olhando todo mundo aqui, querendo saber se todo mundo cansado, bebeu água, se está na frente do ar-condicionado, sofrendo, e também prestando atenção em vocês. Essa é a professora, essa que eu tenho para te entregar aqui, tá? Muito bem. Farinha, 13 gramas de proteína a cada 100 gramas vai estar aqui escrito, tá bom? Saco de papel. A polêmica, não consigo fazer com saco de plástico só de papel? Eu até fiz um conteúdo. É mito ou é verdade, gente? Escreve aí para mim, mito ou verdade? Consigo ou não fazer com saco de papel? Mito ou verdade? Com farinha que não tem saco de papel. Gente, é mito, tá? Você consegue, sim, fazer um bom panetone com uma farinha de saco de plástico. O que acontece, que eu indico que vocês priorizem o saco de papel ele não retém umidade e o saco de plástico retém umidade. E quanto menos umidade na minha farinha para o pão, melhor, porque ela vai absorver mais, ela mais seca, absorve mais água dos ingredientes durante a produção. E vai ter um pão muito mais macio, muito mais úmido do que uma farinha que é úmida, com saco de plástico. É só isso. Mas se a de saco de plástico tiver uma boa quantidade de proteína, tá tudo bem, usa de saco de plástico, se é só essa que você consegue encontrar. E mais um ponto da farinha, anota aí. Existe um aditivo, que esse aditivo não tira o título de artesanal do seu produto, chamado melhorador de farinha. Melhorador de farinha. Melhorador de massas, tá?
O melhorador, ele ajuda não a aumentar a proteína, mas ele ajuda como um todo. Ele é um mix, né, de aditivos ali, de enzimas e afins que vão ajudar ao melhor desempenho, melhor cor, melhor sabor, maciez, desenvolvimento. Então, se você tem uma farinha fraca, uma farinha média de 9 a 10% de proteína, uma farinha média, mediana, não é muito boa, média, dá para fazer. Coloca melhorador. Ele não é caro, você usa um pouquinho, você usa 10 gramas a cada 500 gramas de massa. 15 gramas a 20 no máximo a cada 1 quilo de farinha. Usa o melhorador, dura bastante, rende bastante, não é caro e ele melhora o desempenho da sua farinha. É um detalhe que vai fazer o teu panetone ficar melhor e que ninguém te conta. Por isso que eu fiz uma aula de consultoria, inclusive tem a parte 2, que eu não vou trazer aqui para vocês, que está lá dentro do curso, mas a parte 1, com esses 10 pontos, você vai pegar qualquer massa. Pega seu panetone que nunca deu errado, que nunca deu certo, que vira pedra. Aplica o que eu vou te falar aqui agora, que eu te garanto que ele vai ficar bom. Minimamente bom ele vai ficar. Tá bom? Até aqui, gente. Vocês sabiam desses 3 pontos? É novidade para alguém? Estou trazendo alguma coisa relevante para vocês? Professor, isso aí eu não sabia. Sabiam disso? Conta aqui para a titia. Sabia ou não sabia? Sabia daqui? Não conhecia o melhorador de farinha? Ouvi essa semana sobre vou aderir. Querem que eu mostre para vocês o pacote de melhorador? Tem ali em cima, atrás da batedeira. Vou mostrar para vocês aqui. Tira só esse negocinho. Isso. Esse aqui é um melhorador que eu gosto muito, ó. Da Flashman, tá? Esse aqui é 300 gramas para 25 quilos de farinha. Ajuda muito na massa. Eu usei esse melhorador aqui para uma farinha de saco de plástico que eu estou usando para fazer panetone, até para fazer teste. Usei esse melhorador aqui. Dá muito certo, tá? Muito bem. Próximo ponto. Tá relevante por enquanto? Já ouvi falar, mas nunca usei. Farinha, não. É obrigado a usar com saco de papel? Não, eu acabei de falar, Tiaguito. Não é obrigado. O saco de papel ele vai reter menos umidade. Mas pode ser uma farinha ruim de saco de papel e uma boa de saco de plástico. A questão é isso, o saco de plástico ele pode absorver mais umidade. E quanto mais seca, melhor. Esse é o ponto. Mas o principal entre ser seca, ser úmida, é quantidade de proteína. Isso aqui, para mim, vai sempre ganhar, tá? De acordo com todos os testes que eu fiz nos últimos quase 10 anos, ensinando pão, ensinando panetone, para fazer um panetone de sucesso. Bueníssimo? Então, vamos lá. Próximo, glicerina bidestilada. Quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece, bota. Nunca ouvi falar. Isso é de comer ou de passar no cabelo? Escreve aí. É de comer ou de passar no cabelo? E quem conhece, bota. Conheço. Aprendi com você, titia. Cara, a glicerina bidestilada, ela é assim, minha menininha, minha fofinha. Vamos gastar, fofinha? Vamos gastar? Glicerina bidestilada, gente. Ela me salvou, porque eu já não sabia mais o que fazer. Claro, a gente sempre começa com uma massa de alguém, né? Principalmente de um produto que você não sabe. E como eu sabia muito confeitaria, especialista em pasta americana, alunos iniciantes, mas o pão, eu ingressei no pão tem mais ou menos 8 anos. E eu fui conhecendo alguns aditivos que não alteram sabor, que não tiram o título de artesanal, mas confere muitos outros atributos à sua massa. Quem conhece, quem não conhece glicerina bidestilada, não conheço, nunca ouvi falar. Então, TEGE apresentado. A glicerina bidestilada tem várias marcas. Essa aqui é a que eu mais uso. Existem potes grandes, tá? Essa aqui é comestível, claro. E existe da Sugar Art, que é uma marca que eu gosto muito, que está também agora fornecendo glicerina bidestilada. Para você que faz muito panetone, tem litros de glicerina bidestilada. Não esqueça de comprar comestível, tá bom? Glicerina bidestilada. Printa, anota, escreve, mas vai estar no manual isso aqui. Isso aqui vai estar no manual que vocês vão receber amanhã.
Muito relevante. Ai, obrigada, Priscila Campos, que é relevante. Lecitina de soja é excelente também na substituição da glicerina. Também, a Kali. Lecitina de soja também é boa na substituição da glicerina bidestilada, mas eu ainda prefiro a glicerina, por isso que eu não botei a lecitina ainda no meu material. Mas ela também serve para substituição para os mesmos atributos que ela traz para a massa. O que a glicerina bidestilada vai trazer? Umidade e maciez. É impressionante. Tem massas que vão ter muitos fatores para que aquela massa fique boa, fique úmida. Mas é impressionante como, se você acrescenta a glicerina, ela ganha uma outra textura. Ela é transparente, ela não tem sabor, ela também não tem cheiro, e você usa entre 20 gramas a 30 gramas por quilo de massa, tá? Isso aqui mudou totalmente o meu jogo na panificação. Um outro aditivo, que é o próximo, que faz toda a diferença, é o emulsificante. Mas o emulsificante é para bolos, tá bom? Existe um emulsificante e existe o emulsificante para sorvete, o emulsificante para fins alimentícios, esse daqui, e tem emulsificante também exclusivo para bolos. Quando é fins alimentícios no geral, você também pode usar. Esse aqui da Iceberg você pode usar. Agora, tem um Dark Color, que é específico para bolos, emulsificante para bolos, tá? Também, assim como a glicerina, foram 2 aditivos que vieram mudar o meu jogo. O emulsificante para bolos, ele vai trazer volume também, ele vai melhorar a maciez da massa. Os dois, eles se complementam. A glicerina, ela vai trabalhar mais na umidade e o emulsificante na maciez e no volume. Em massas com difíceis de você trazer esse resultado, ou quando a sua farinha não é uma farinha muito boa, esse combo de melhorador com glicerina bidestilada e emulsificante, ó, isso ali, como eu falei, mudou meu jogo aqui dos panetones, não necessariamente para mim, mas para os meus alunos, porque eu fazia tecnicamente e, no geral, conseguia um bom resultado. Mas lá atrás, há 8 anos, muitos alunos conseguiam, outros alunos sofriam. E eu queria entender qual era a variável entre um e outro se eles estavam fazendo a mesma receita. E eu fui entendendo que vai fazer diferença a qualidade da farinha, vai fazer diferença a sova. E aí entraram também outros atributos, além dos aditivos, que é a sova. A sova foi um ponto crítico também de virada de chave para que os panetones, tanto as minhas receitas, isso aqui, gente, eu estou falando, eu sou tão tranquila com panetone, eu sou tão experiente, eu tenho uma expertise tão grande em panetone, que eu sou muito tranquila de te dar esse espaço para você aplicar na sua receita. Não precisa ser na minha, não, porque eu vou falar assim, olha, só funciona na minha receita. Se você aplicar o que eu estou falando, você aplicar na sua receita, na receita do curso que você comprou, na receita da internet que você pegou, você vai conseguir. Um mínimo, pelo menos. Receita vai mudar algumas coisas, tem receitas que são incríveis, tem receitas que são práticas. A minha é extremamente prática, econômica, incrível, impossível de dar errado. A minha receita do meu panetone doce turbinado, por exemplo, tem o diferencial dela. Mas o que eu estou dizendo é, se você aplicar isso que eu estou te dando aqui, essa consultoria dos 10 passos, é impossível a tua massa não dar certo, tá? Eu poderia falar que só dá certo na minha, mas eu vou estar mentindo. Eu quero te entregar isso aqui que você teste para você ver, tá bom? Sova. Outra coisa que eu não aprendi em curso. Eu aprendi na vida. Por quê? As pessoas dizem que você tem que sovar no ponto de véu. Como é que esse ponto de véu? Como é que eu chego lá? Eu sei ver a minha massa, por exemplo, ela abre, ela é elástica. O que vai causar o ponto de véu? O desenvolvimento do glúten, um bom melhorador de farinha, uma farinha com boa quantidade de proteína, beleza. Mas como eu chego nesse véu, nesse bendito véu? E aí, testando, eu cheguei à seguinte conclusão. Se você sovar a sua massa por, no mínimo, 10 minutos, não tem como não dar certo. É isso. Tanto que as minhas alunas, muitas colocam cronômetro de 10 minutos no mínimo quando estão sovando. Porque a sova na mão,
Você acha que está sovando há 5 dias e deu 3 minutos no relógio, porque você está como? Você não aguenta mais. Mas quando você bota o cronômetro, você vai lá na boa, você só espera o cronômetro trocar. Você pensa na vida, você vai fazendo seus planejamentos, enfim, vai sovando. Batedeira é melhor ainda, bota na batedeira mínimo de 10 minutos, pode deixar um pouco mais, desde que a massa não esteja alcançando aí temperaturas altas, porque aí ela pode matar o fermento. Mas se a massa está boa, se a temperatura ambiente está ok, deixa lá, deixa rolar. E aí, até pelo menos uns 15 minutos, você vai ver que a massa realmente faz todo. A partir de 10 minutos, ela se desenvolve muito. Então, eu via que os alunos achavam que estavam sovando muito, mas não está. Já aconteceu isso? De você, assim, estar fazendo um trabalho que você não quer fazer, braçal, você acha que já está ali há séculos, quando você olha, tem 2 minutos? Com quem que já aconteceu? Manda aí. Manda para eu ver. Eu faço a sova na mão por 15 minutos, Soraya. É isso aí. Não sabia que usava no panetone glicerina emulsificante. Para mim é novidade. Para isso que eu tô aqui. Para que eu tô aqui? Que a titia tá aqui, Tainara? Para trazer verdades e novidades que ninguém te traz. Ninguém fala isso, poucas pessoas. Não é? Quando a gente está fazendo não passa rápido, parece que já tem 30 minutos, tem 3. Não, 10 minutos na mão. E eu via que... É verdade, Vanessa Martins. E eu via que os meus alunos não sovavam o suficiente. E aí eu cravei uma quantidade de minutos e eu vi que no mínimo 10 você consegue um bom resultado com seu panetone. Sova, 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 sova. Tá? Na batedeira também, se você não bota a quantidade de tempo, você também acha que já passou muito tempo e tira a massa antes do tempo. Então ninguém me ensinou a cronometrar sova. Vai fazendo até o ponto de véu. Aí você para e olha o ponto de véu. Será que já deu ponto de véu? Será que isso é o ponto de véu? Cara, bota na batedeira ou sova na mão, bota um cronômetro 10 minutos. Ponto final, não tem mais erro na tua massa. Só essa informação que eu tô te dando aqui, ó, você já tinha que entrar hoje no meu curso, pago. Só a informação da sova, porque isso aí foi totalmente de experimentação e de observação dos alunos, das minhas técnicas, para que o meu aluno nunca mais errasse panetone. Por isso que meus alunos não erram panetone. É impossível, não tem como errar panetone. Não tem. Simplesmente impossível. Bueno, tiquitito. Então, vamos embora. Próximo. Fermentação pós-sova. O que acontecia? Sovei, deixo a massa descansar. Tem gente que não deixa o suficiente. E não é só tem gente que não deixa o suficiente. O que acontece é que bate um desespero quando o panetone não cresce. Quem aí já olhou ali 30 minutos e a massa nem se mexeu? Bate ou não um desespero? Bate, né? Por quê? Porque você quer ver o negócio acontecer, quer ver o negócio fermentar. Passou 30 minutos, você acha que não mexeu. Primeira coisa, você tem que fazer uma foto. Que você é ansiosa, faz uma foto. Porque para você ter certeza absoluta, porque às vezes o fermento está começando a ganhar força, trabalhar aos poucos. E aí você acha que não cresceu nada, mas às vezes já cresceu. Cresceu o dobro, pelo menos. E você está olhando ele e não cresceu nada. E fica ansioso. E tira antes do tempo. E não tem paciência. Cada massa, cada fornada, cada leva de produção vai ter um crescimento pós-sova. Dependendo, se você fizer uma produção atrás da outra no mesmo tempo, você vai conseguir encontrar ali mais ou menos um tempo parecido. Mas, normalmente, o tempo vai variar. Você fez de manhã, você fez à noite, vai variar. Você usou uma farinha de uma marca e outra farinha de outra, mas as duas são boas. Pode variar. O recheio de um é de frutas cristalizadas, o recheio de outro é de chocolate, variar. Eu tenho um panetone de massa de banana, que é uma coisa mais maravilhosa. Assim, não tem mais maravilhoso que ele. Mas essa massa de banana vai variar versus a massa que leva só chocolate. Vão haver variações e você precisa ter paciência no pós-sova. Não vai ser uma ciência exata, um cálculo exato. Então, você vai esperar chegar naquele negócio ali. O problema é seu. Espera ali ele chegar no volume adequado para você porcionar. Se tirar antes, não adianta. E se também tentar, de forma mecânica, agilizar, vai perder sua massa. Não ligue o seu forno, em hipótese alguma. Então, o que você pode fazer
para acelerar de forma mecânica, mas sem agredir a massa. Coloque dentro de um forno, se você está no sul, se você está fazendo de madrugada, está muito frio, coloque dentro do forno a sua massa, coloca uma vasilha de água quente dentro do forno para gerar um vapor. Não liga o forno em hipótese alguma, por favor. Tem uma bancada, tá sol, coloca perto da bancada, cobertinho no sol. E fica de olho. Não é para fermentar ao extremo, não. Coloca dentro de um local totalmente fechado, escuro, as massas gostam disso. Para agilizar. Só não faz a besteira de ligar o fogo nem o forno, que muita gente faz e perde a massa. Não vamos ser impacientes. Pão, e ele nem é pão de fermentação lenta, é um pão de uma fermentação normal, mas ele vai variar. A gente precisa dos bichinhos trabalhando para a gente ali. Não é só ligar o forno e cresce o bolo e acabou. Então, vamos esperar o pós-sova. Muita gente erra por conta do pós-sova, tá? Próximo. Até aí, tudo bem? É consultoria ou não é? Porcionamento. Temos aqui, senhora, uma massa muito da feia. Olha que massa feia, gente. A câmera 2. Caiu a bateria? Tirei. Só cuidado para não mexer ela, que já mexeu, inclusive. Tem um negocinho. Pega a outra bateria ali, por favor. Vamos voltar aqui. Olha essa massa aqui. Tem um negocinho azul ali. Gente, olha isso daqui. Ela foi feita pouco antes da gente entrar aqui no ao vivo. E já está, ó, indecente de maravilhosa. Então, Leia, os preparos prontos eu não aconselho, não. Eu já tentei mexer no preparo pronto. Não consegui. Tirou? Tirei. Não precisa botar, não. Só botar outra. Botou a outra? Já botei. Ah, só clicar. Ligou? Voltou? Ah, mas tem que dar um zoomzinho aqui. Ó. Deixa eu dar. Opa, olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Os preparos prontos, ele precisa de outros aditivos, tá? Não tem um preparo único pronto. Eu já tentei trabalhar com preparo pronto para ensinar para os alunos também, tá? Não vou mentir. Ele precisa de outros aditivos também. E nem sempre fica com resultado bom, tá? Nem sempre. Essa massa aqui é minha massa turbinada. Massa doce turbinada. Eu fiz meia massa. Olha a fermentação na perfeição absoluta que está essa massa aqui. Ó. Olha só, gente. Fazendo exatamente o que eu ensinei para vocês. Só tem uma diferença. Essa massa aqui, eu desenvolvi há 4 anos. Eu desenvolvi essa massa há 4 anos. Antes eu tinha uma outra massa, que é uma massa muito boa também. Mas é uma massa um pouquinho mais complexa. Isso aqui é álcool 70, tá? É uma massa um pouquinho mais complexa, muito gostosa, saborosíssima também. Mas eu ainda, mesmo sabendo de todas essas informações que eu trouxe para vocês aqui, eu ainda sentia uma outra necessidade, que era simplificar um pouco mais a produção e baratear, mas com uma massa de qualidade. A bonita só quer isso, né? A bonita só quer isso, mais nada. Ela quer baratear, ela quer qualidade, ela quer tudo, ela só quer isso, né? Ó. Essa aqui é minha massa turbinada. Mira nessa massa. Tem bastante chocolate. Ó. Dá uma sujadinha nela aqui. Olha só. Como ela tá com chocolate, ela vai fazer essa sujeirinha, tá? Mas é uma massa muito fácil de manusear. Próximo passo é o porcionamento, tá? Porcionamento, gente. Quando você for porcionar a sua massa, você precisa porcionar ela de maneira uniforme e fazer um assamento dela
com a mesma fornada. Mesma fornada, tá? O que isso quer dizer? Tem pessoas que fazem o porcionamento da massa e assam vários tamanhos de panetones ao mesmo tempo, de chocotones, panetones ao mesmo tempo. Os grandes, os médios, os pequenos. O que acontece é que o forno ele não vai trabalhar igual. E aí você não vai ter em alguns um panetone muito gostoso, muito macio, em outros um panetone cru ou um panetone mal assado. Então, porcione todos os tamanhos que você quer assar ao mesmo tempo. Ah, mas é que eu tenho 2 panetones pequenos e 3 grandes para entregar. Assa uma massa com todos grandes, uma massa com todos pequenos, mesmo que sobre, você vende depois, você pode congelar, mas faz o porcionamento igual e o assamento igual para que tudo fique padronizado. A gente precisa fazer uma produção padronizada para que o forno não fique confuso ali, jogando mais calor em um, menos calor em outro, e você perca os seus panetones ali na produção. O que eu via também que muitos alunos perdiam panetones era fazendo vários tamanhos ao mesmo tempo, tá? Me dá aquela forminha, aquela que eu separei? Não, de panetone. Ali, ó, de papel. Forma de panetone de papel. Pega ali, Felipe, do lado da batedeira. Isso. E outra, essa média ali, do lado do pão, média. Isso. Graças. Outro ponto. Essa minha massa, ela é uma massa de média estrutura. Ela não é uma massa com uma estrutura pesada, muito pesada, mas também não é uma massa com uma estrutura levíssima, tá? Deixa eu lavar a mão aqui rapidinho. Não é uma massa com uma estrutura levíssima. Então, o que vai acontecer é que você, de acordo com a estrutura da massa, vai encher a sua forma, tá? Então, de acordo com a estrutura da massa, você vai encher a sua forma. A massa do chocotone intenso, que é um panetone, é um chocotone que eu ensino de massa de chocolate, ela é levíssima, inclusive não dá nem para bolear. Ela é quase elástica, ela sai da batedeira e vai direto para a forma. Não dá para bolear. Essa massa você vai encher até quase a borda da forma, porque ela não vai ter muita estrutura para crescer. A massa com uma densidade média, como é, por exemplo, da massa turbinada, ela tem um pouco de estrutura, ela é mais densa, não é pesadona, tem massas mais pesadas que essa, então você vai colocar um pouco acima da metade da forma. Se você coloca muito acima, ela vai ter pouco para crescer e ela não vai ter muito espaço de ar ali dentro e vai ficar um panetone maçudo. Então, o porcionamento vai fazer toda a diferença, tanto na parte da padronização do forno, como também na parte do desenvolvimento da sua massa dentro da forma. Se você pega uma massa leve, como o chocotone intenso, que é super levinha, ela é quase que líquida, e bota ela no meio, ela não vai ter muita força para crescer e vai ficar, depois ela pode afundar. Então, você vai botar quase a forma cheia se for uma massa mais líquida, mais leve. Se for uma massa mais densa, como essa aqui, por exemplo, você vai colocar um pouco acima da metade da forma. Eu faço visualmente. Mas você não faz pesado? Faço. Mas a primeira é visual. Por exemplo, eu vou pegar uma massa para uma forma de 500 gramas. A primeira, eu vou botar ela na balança, vou pesar e visualmente ver quanto que deu daquela massa acima do meio da forma. Ah, deu 500 gramas. Então, eu sei que as outras eu não preciso mais olhar. 500 gramas vai ficar um pouco acima da forma. Por que eu tenho que fazer isso? Porque cada recheio vai ter um volume diferenciado. Cada recheio vai ter um volume diferenciado. Então, um recheio de banana, um recheio de Romeu e Julieta, um recheio de chocolate com frutas, que eu faço misturado também, que é uma delícia, vai ter um volume diferente. Então, eu não posso dizer que vai ser sempre 500 gramas. Eu primeiro vejo visualmente o que fica mais um pouco acima do meio, peso, e aí os outros eu peso. Qual a diferença dessa massa ali que eu fiz agora
para outras massas que a gente vê, que não fica o chocolate derretendo na massa. Chocolate. Se você quiser a sua gotinha perfeita na massa, você vai usar um chocolate forneável de gotinhas, que não é nobre. Esse ali é um chocolate nobre. Chocolate nobre de gotinhas mesmo, chocolate ao leite. Ele vai derreter naturalmente, tá? Ele vai passar pelo processo de crescimento, vai estar abafado ali numa massa e ele vai derreter ao manuseio. Muita gente escolhe, mesmo trabalhando com produto de qualidade, não trabalhar com gotinhas nobre como eu gosto, e eu ensino isso nos meus cursos, eu gosto. Mas você pode trabalhar com gotinhas forneáveis. As gotinhas de cookie, elas não vão derreter mesmo em alta temperatura. Ou não é alta temperatura, mas um pouco mais alta temperatura, que é o momento de fermentação. Tá bom? E aí fica a escolha sua. Beleza? O que você escolhe? Gotinhas forneáveis, para ele ficar branco com as gotinhas, ou ficar marmorizado como eu gosto assim? Eu gosto, né? Eu gosto também, a gente que vai comer. O que você prefere? Vamos pro próximo? Próximo. Fermentação na forma. Outro ponto crítico de erro também. Eu acabei de adiantar para vocês o próximo. Cada estrutura de massa vai exigir uma quantidade em forma. Massas mais leves, pouco mais de quantidade. Massas mais densas ou menos, um pouco menos da metade para dar espaço para ela crescer, ou um pouco acima da metade de qualquer tamanho de forma, como eu mostrei ali para vocês. Essa minha, um pouco acima da metade da forma. Vocês entenderam essa parte? Essa parte é importante, tá? A quantidade de massa em cada forma, para ter aquele panetone perfeito. Próximo passo, descanso, que é importante, mas é o descanso antes, tá? É o descanso antes de assar. Não é o descanso depois, não. Descanso antes de assar. A gente precisa esperar o tempo necessário antes de colocar para assar também. E tudo isso vai envolver a fermentação. Esses 10 passos que eu listei aqui para vocês são os principais fatores de erros e de problemas nos nossos panetones. E que se você dominar e se você cuidar de cada um desses passos, especialmente lá os primeiros, fermentos e os aditivos, com certeza o seu panetone vai dar bom. Certo? Muito bem. Agora a gente vai aprender o nosso recheio de estrogonofe de nozes e montar o nosso panetone de estrogonofe de nozes. Ok? Bueno. Quem não gosta de nozes aí? Quem não gosta de nozes, levanta a mão. Quem não gosta de nozes, levanta a mão. Tia, qual chocolate você usa? Eu usei Cical, derrete muito, chegou a queimar embaixo. Chegou a queimar, eu uso Cical. Nobre Cical. Cheguei agora, estava no transporte. Quem não gosta de nozes? Quem não gosta de nozes? Eu não gosto crua. Eu amo. Alguém me diz os 10? Ô, Carol, vai entrar no material complementar. E também vai ficar gravada essa aula. Você vai conseguir assistir de novo, tá? Não gosto, não gosto, não gosto. Muito bem. Depois de assado é necessário descansar de cabeça baixa? Não! Nada disso, gente. Esse panetone aqui não é de fermentação natural. Ele vai estruturar naturalmente. Não precisa assar de morcegar, como o pessoal fala. Não precisa morcegar. Isso é coisa de panetone profissional de fermentação natural, gente. Que é maravilhoso, né? Mas não é o que a gente vai fazer, não é sustentável para a nossa confeitaria, tá? Então, nozes. Eu não gosto muito. Não ligo, na verdade. Eu como, mas eu não ligo para nozes. Mas é assim, ó. Te falar uma coisa importante. Você não está fazendo para você, não. Você está fazendo para o seu cliente, tá? E a maioria dos seus clientes gostam. E esse é um panetone que é campeão de vendas, pelo menos aqui para os meus alunos. E cadê? Ô, Léo, cadê a Elisa? Léo? Cadê a Elisa aqui? Léo tá aí? Produzione, Leonardo Bis. Cadê a Elisa aqui, né, no estúdio?
Só um minuto, gente. Muito bem. Se não for eu, gente, é por isso que eu tô ficando velha, doida, doente. Porque eu tenho que fazer o quê? Se vira nos 30 nessa vida. Falar, dar aula, ensinar receita, olhar aqui, lembrar que tem um negócio aqui. E o povo lá, no ar-condicionado, Leonardo Bi sentado lá, só no ar-condicionado. Por que, gente, que eu trouxe essa receita para vocês? Por conta dessa mocinha aqui, chamada Elisa. Na verdade, assim, por conta de que esse panetone ele é muito incrível e ele vende muito. E foi uma aula que eu dei que bombou e os alunos bombaram de vender. Mas a Elisa, eu trouxe, na verdade, ela em homenagem a esse panetone. Ela entrou em primeiro... Ela ganhou um concurso que eu fiz em 2022 e ela ganhou uma consultoria minha na casa dela, o dia inteiro na casa dela. Qual era o concurso? Eu ia para qualquer lugar do Brasil na casa da pessoa que entrasse em primeiro lugar no curso. E ela entrou. E eu fui para casa dela, no interior de São Paulo, em São Roque, na época. Acho que agora ela está em Brasília. E a gente passou o dia juntas. E se vocês observarem aqui, o que tem na mesa que a Elisa serviu, ela fez questão de fazer... Isso nem era fim de ano, isso era maio. Mas ela fez questão de fazer esse panetone incrível de nozes, que ela falou, tia, esse panetone eu vendi muito. Assim como outros alunos. Mas como eu tive a oportunidade de passar o dia na casa dela, dei consultoria, a gente conversou sobre o negócio dela, sobre a confeitaria dela, eu procurei na casa dela um cantinho para que ela fizesse as fotos, deixei lá um tripé de fotos para ela fazer na casa dela, almocei com a Elisa, foi muito legal esse dia. Nunca mais fiz uma campanha dessa, né? De repente, quem sabe eu faço de novo para passar o dia na sua casa, te dando consultoria na sua confeitaria. E aí eu falei, cara, ano passado eu trouxe o Chocotone Intenso, que é um outro campeão de vendas. E aí eu lembrei desse campeão de vendas e quis trazer a Elisa para vocês conhecerem, que é uma aluna minha maravilhosa, que foi uma dessas que vendeu muito, que vende muito esse panetone. E também queria trazer para vocês a própria Elisa falando sobre as vendas dela de fim de ano. Vamos lá? Sai daqui e entra aqui. Com bolos, mas eu resolvi no final do ano comprar o fim de ano turbinado. Eu já tinha testado umas outras vezes e não tinha dado bom. Aí, quando eu vi o comercial, tava lá os panetone mais lindo que o outro. Falei, ai, eu queria tanto fazer. Em cada aula do curso mesmo, do fim de ano turbinado, eu coloquei em prática. Mas o primeiro que eu fiz foi os testes. E já deu muito certo. Cada um deles. O primeiro que eu fiz foi de sal. Tão gostoso, tão gostoso. Eu comi o panetone. Foi muito mágico, porque assim, as lágrimas começaram a rolar assim, meus olhos mesmo assim. Nunca na minha vida eu pensei que eu fosse conseguir um resultado daquele. E de primeira, eu não sofri para fazer o panetone. De todos os sabores que eu coloquei, eu vendi. Mas o que eu mais vendi foi o estrogonofe de nozes, que é esse aqui, lindinho assim. Através desse panetone, eu ganhei dinheiro com os panetones. Mas eu ganhei a credibilidade, a confiança dos meus clientes. Antes das pessoas verem que eu era capaz, eu me senti capaz. Comecei a me posicionar de uma forma diferente depois do fim de ano turbinado. Eu consegui aplicar ali tudo que eu estava aprendendo dentro do curso mesmo. Cada técnica, cada coisa que eu poderia aplicar, eu estava aplicando. E eu consegui um resultado bacana através dos panetones. Hoje eu entendo o meu negócio como um todo, assim, o que eu preciso fazer para ele funcionar melhor ainda do que já funciona. O meu resultado é de ser reconhecida. Eu conquistei no fim de ano, através dos panetones, clientes que eu gostaria. Porque até então, eu tinha clientes que compravam um bolo que custava 12. Eles passaram a comprar o panetone que custava 86. Eu consegui, através dos panetones, e isso me deu notoriedade dentro da minha cidade. Faço várias coisas hoje em dia, mas de todas elas, assim, o panetone, ele me deixa com uma vontade de chegar no final do ano e fazer mais.
Ah, é muito legal, né, gente? É muito legal. É porque é isso, quando a gente faz um pão, e a Elisa é minha aluna de anos e anos e anos do Fim de Ano Turbinado, quando ela conseguiu fazer um panetone incrível, quando ela viu que o cliente que comprava um bolinho de R$ 12, ele começou a pagar R$ 86 na época, o panetone que ela vendia, os panetones que ela vende, né, agora com outro preço, dá uma alegria que ela falou, eu consegui conquistar o cliente que eu queria, que não tem pena de pagar isso por um panetone. E a partir desse fim de ano, que foi o fim de ano que ela abriu a mente e conseguiu fazer o panetone com essas técnicas e com as receitas lá dentro do curso, ela começou a se posicionar melhor e os clientes verem ela de outra forma também. É muito bonitinha, muito fofa, passei o dia com ela, foi muito legal. E a gente tem um carinho muito grande ainda. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus alunos, né? Vocês sabem que eu amo todos. Muito bem, vamos lá então. Vamos fazer esse famoso creme, né? Que não tem muito mistério, alguns segredinhos que deixam ele incrível, mas nem muito mistério. A gente vai precisar de nozes picadas e assadinhas, tá? Ó, estão assadinhas, vocês veem que a corzinha está até mais escurinha, tá? Assadinhas. Então, elas já foram ao forno, tá? Por quê? A oleaginosa tem que ir ao forno para a gente, ou ao fogo, pode ser na panela aqui também, para ela soltar os óleos, né? E o sabor dela ficar intenso. A gente vai usar creme de leite, e isso daqui está lá no seu material complementar que você vai resgatar amanhã, tá? Creme de leite, doce de leite, tá? A quantidade é que vai fazer toda a diferença nesse preparo aqui. Se você não assou as suas nozes, você pode assar aqui na panela antes de colocar os outros ingredientes, tá? Dá uma tostadinha, deixa ela ir mudando de cor na panela, se você não quiser fazer isso no forno. E é aqui que é o lance, o grande lance. Tá? Muito bem. Nós vamos misturar esse preparo aqui. Trago para cá vocês enxergarem melhor. Ó. Até derreter esse doce de leite. Ó. Até derreter o doce de leite. E o nome veio estrogonofe de nozes, não foi eu que inventei não, tá? Já tem doces de estrogonofe de nozes, porque ele fica, gente, muito parecido com o estrogonofe de carne. Ai, tem até uma confeitaria que agora no Sul, a Bombone, que eu gosto, sigo eles criaram agora um pote de estrogonofe de nozes, e estavam brincando com isso, que alguns clientes falam, do nome estrogonofe de nozes. Essa combinação aqui e essa proporção vai fazer diferença, é a proporção desses ingredientes aqui. É que vai deixar o seu cliente enlouquecido. Ainda tem um outro ingrediente aqui, tá? Desse estrogonofe. Não, parece ou não parece um estrogonofe, gente? Pega uma conchinha. Aí, uma mini conchinha. Por favor. Olha só. Botar um estrogonofe no seu prato. Cara, isso aqui é muito gostoso para quem gosta de nozes, especialmente. Para quem não gosta, você pode ter certeza que o seu cliente gosta. E foi isso que a Elisa notou lá no interior de São Paulo, lá em São Roque. Alguém conhece São Roque? Eu só conheci São Roque por conta da Elisa. Se não fosse a Elisa, eu não teria conhecido. E foi nessa viagem que eu conheci uma amiga de confeitaria, que foi a Silane da Docis. Que aí eu saí da Elisa e fui para casa da Silane. Ó. Aí, o que a gente vai colocar aqui, gente? O que é esse ingrediente aqui? Quem chuta? Quem chuta qual é esse ingrediente aqui? Até caiu um docinho de leite aqui. Que ingrediente é esse aqui que a gente vai colocar?
Deixa eu pegar aqui para vocês verem com a colher. O que vocês acham? Olha, cheio de gente chique, Masterchef nessa aula. A gente vai colocar isso aqui, ó, isso aqui, de flor de sal, tá? Mas você pode ter certeza que vai fazer toda a diferença no seu doce essa flor de sal. Toda a diferença. Ó. Parece ou não parece um estrogonofe? E aí você pode colocar as nozes maiores, tá? Eu quis picar esse daqui, mas você pode colocar as nozes maiores para você, se o cliente ter uma outra experiência. Mas aqui vai ficar incrível também. A gente já fez aqui, não tem mistério. O mistério aqui é a proporção do creme de leite e do doce de leite. E a flor de sal. Tem que ter, tá, gente? Compra a flor de sal. Ah, mas você quer dizer que ela compra a flor de sal. Ah, mas isso aqui... Compra flor de sal. Sal. Porque vai fazer diferença. Estou falando por causa dos testes, tá? Cadê minhas outras nozes? Tá. Agora a gente vai fazer a nossa cobertura. Cobertura. Eu vou fazer essa proporção de cobertura com uma ganache super especial. Essa ganache, nessa proporção, ela fica seca ao toque e cremosa. Então, por que eu ensino essa proporção de ganache dentro do curso? Eu ensino também uma ganache de banana para o panetone de banana caramelizada que tem lá dentro, por conta do transporte. Eu gosto daqueles panetones com roseta em cima, gente. Só que tudo que eu faço para vocês, eu sempre estou pensando não só no doce, mas no processo de venda e no processo logístico. Então, não é que se você vende muito, você não vai fazer o seu panetone com aquelas decorações em cima, com brigadeiros e afins. Você pode fazer, mas vamos ser prático? É prático transportar aquele panetone para entregar? Fala para mim. É prático ou não é? Responde aí no chat. É prático? É prático? Cadê você? Está aqui. Eu moro em Budas Artes, fica próximo. Roberta, já pensou, Roberta? A gente podia passar o dia juntos aí. Não é, né? É bonito, gente. É muito bonito panetone com roseta em cima. A gente vê aqueles cursos com um monte de panetone com roseta, com não sei o que lá. Mas, gente, vamos na boa. Vamos ser prática para ganhar dinheiro. Não é prático. Então, eu prefiro fazer uma ganache que ela tem uma... E eu trabalhei nessa proporção, tá? Que ela tem uma proporção que dê para ficar gostoso, mas que depois de alguns minutos ali, ela fique mais seca ao toque. Eu prefiro, tá? Então, essa vai ser a proporção. Chocolate branco nobre, doce de leite. Por que doce de leite? Porque a gente vai ornar, combinar com o nosso estrogonofe de nozes e o tema do panetone. Mas se fosse outro, seria outra gordura. Eu estou agregando gordura. Tá? Doce de leite aqui é uma gordura e a proporção que eu estou usando de doce de leite e de creme de leite vai fazer com que fique exatamente como eu quero que fique. Amanhã no material complementar vai ter a receita dessa ganache, que é seca ao toque, e também do estrogonofe de nozes. Por que amanhã, professora? Porque a vida é assim. A vida é assim. Você precisa aprender. A vida não é assim não, mole. Você pega a receitinha e vai embora. Você só vai embora depois que você pagar o pedágio e aprender sobre venda. Depois você fica chorando as pitangas de que não vende, de que não sabe por quê, que as confeiteiras vendem, que eu não vendo isso, aquilo, outro, e você não quer fazer o básico da sua vida, né, senhora? Você não quer fazer o mínimo, que é estudar. Bom, antes da gente montar, vou fazer aqui a ganache, já tem uma pronta. O chocotone de nozes, eu quero falar uma coisa sobre forno e fermentação. Eu falei para vocês não fermentarem o panetone de vocês no forno, não falei? Só que
tem uma ressalva. Tem em uma situação, eu deixo você fermentar no forno. Apenas uma situação. Qual a situação? Se o seu forno for igual ao meu. Eu não sei outros fornos que tenham essa função, mas eu descobri sem querer essa função. O meu forno doméstico, eu tenho um doméstico, aqui embaixo não dá para vocês verem direito, eu tenho um doméstico e um profissional. O profissional não pode ligar. O doméstico, vocês viram super praticidade, né? Coloquei os 3 juntos. O doméstico... Estão me ouvindo bem? Continuo. Ele tem uma função chamada levedura. Levedura. Caiu? Então, bota aqui na frente. Uma função chamada levedura. E essa função mudou também minha produção. Eu ligo ele e a função levedura tem 40 graus fixo. Eu deixo ali a minha esponja, deixo a minha massa e ele agiliza porque ele cria uma estufa, né, para o meu panetone. Então, salvo fornos que tenham essa função, você não pode ligar o forno. No meu forno eu ligo. De novo, não comprei por isso. Nem sabia que tinha essa função, mas se tem, vamos usar, né? Vocês querem qual é o forno, o modelo do forno? Vai que vocês fazem uma bolada aí nesse fim de ano e compram esse forno logo para vocês com a levedura. Vocês já sabem? Quem sabe que forno é esse? Eu não estou virando porque a câmera está fixa, tá? E a outra caiu de novo a bateria. Ó, Rafael Camargo tá super interessado em fazer panetone. Ele disse que é solteiro, desempregado e nunca namorou. O que será, Rafael, que você nunca namorou? Conta aqui pra titia. Vamos trabalhar isso aqui, já que a gente está com tempo aqui, né? Ó, ela vai ficar assim, ó. Linda, é uma ganache. Eu vou criar turbinados, Tinder Turbi. O que vocês acham? Criar um novo curso, Tinder Turbi. Mas, Rafael, não quero te enganar, não. Com essa abordagem aí, desempregada até hoje, nunca namorei, não sei se tu consegue, não, cara. Não tem panetone que vai fazer tu arrumar uma namorada aqui nesse curso, não. Acho que tá no lugar errado. Tem que ir para outra live. Não é para essa aula. Tinder Turbi. Vamos lá, novo curso. Bora, gente! Débora, que tu ri, né, Débora? Porque a vida de professora é uma vida insalubre, tá bom? É uma vida insalubre, eu te ganho insalubridade. E tu ainda ri. Eu aqui me matando pra vocês ganharem dinheiro na confeitaria, Rafael o quê? Desempregado querendo arrumar uma confeiteira aqui. Ah, Rafael, vai dar a sua vida, meu filho. Ah, ele não bebe, não fuma e não fala palavrão. Noemi, tu notou ele, hein? Você presta atenção, Noemi. Presta atenção. Vai fazer panetone, vai cuidar da sua confeitaria. Deixa o Rafael aí, no Tinder Turbi. Bora, gente. Bora pra cá. Eu ligo a lâmpada do forno, aquece o forno. Joelma. Tá. A lâmpada do forno, tudo bem. A lâmpada do forno não vai prejudicar. Ele vai deixar um ambiente ali mais aconchegante, ó. Sem esfriar, ela já tá assim, tá? Maravilhosa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar... Aqui. Eu trouxe uma outra proposta para vocês, que é nozes pecan e a outras oleaginosas, como amêndoas, castanha de caju e do Pará, que eu acho que vai ficar incrível, vocês não acham? Para a gente colocar dentro da nossa ganache, para colocar em cima do panetone. Me dá essa ganachinha aí, por favor. Vocês podem brincar com isso aqui, tá? Podem surtar nas combinações. Essa ganache aqui, ó, já está mais descansada, que a gente preparou antes de começar a aula, para eu poder já colocar aqui. E a gente vai ou colocar por cima ou misturar algumas aqui dentro. Pode fazer com as nozes normais, tá? É que eu tive a ideia de trazer, isso aqui já foi para o forno, essas outras oleaginosas aqui para dar
uma vida, um luxo, uma riqueza, um poder nesse panetone, tá? Botar algumas nozes também. E a gente já pode montar, que é o mais tranquilo de fazer, tá? Só um pulinho outro do gato aqui. Tinderturb, gostaram do nome? Eu acho que vai ser esse o novo curso. Eu já tenho curso, pega uma faquinha de serra, faca grande de serra, né? Faquinha não. Branca, de serra. Eu já tenho a comunidade Turbinada, que é uma comunidade maravilhosa, a maior comunidade de confeitaria do Brasil. Eu já tenho o... eu tenho muitos cursos, gente. Mas eu tenho a formação de professores. Eu tenho a mentoria, consultorias para empresas. Vamos agora lançar o Tinderturb para que Rafael encontre uma louca que queira namorar com ele, né, Rafael? Sem emprego não dá, Rafael. Vai vender panetone, vai prosperar no fim de ano, depois você volta aqui para conversar com a gente. É o mínimo que eu peço de você, tá? Bueno, Rafonildo. Dá não, Rafael. Eu, hein? Todo mundo aqui se matando, capinando para trabalhar. Tu aparece aí do Neida. Do Neida. Vamos lá. Vamos botar nosso... Olha só como parece um estrogonofe, gente. Vê se não parece um estrogonofe de carne. E é luxo, riqueza e poder, né? Estrogonofe de nozes, luxo, riqueza e poder. Hoje mesmo eu estava falando com a Elisa no direct. Olha só, gente, coisa linda. Principalmente para quem gosta de nozes. E essa combinação não tem como dar errado, né? Não. A amiguinha tá morrendo de cansada, amiguinha, gente. Esqueci que a amiguinha dorme com as galinhas. Oh, meu Deus. Esqueci desse detalhe. Eu esqueci, ó. Eu vou puxar para cá um pouquinho do recheio, só para a gente colar. Ó, olha só que umidade, gente. O que eu falo de umidade é isso aqui, ó. É uma massa úmida, ó. Não dá para vocês verem. Úmida ao toque. Botar aqui para dar uma grudadinha. E a gente vai colocar a nossa ganache, que ainda não está totalmente seca, mas já está ótima para espalhar aqui em cima do nosso... Queria uma espátula mais dura. Panetone de nozes. Aqui você vai fazer como você achar melhor, tá? Mas olha como que ela é fácil. E quando ela seca, fica bem mais tranquila de transportar do que uma roseta de brigadeiro, por exemplo, que é uma delícia, mas tem os seus contras. Tem os prós e tem os contras. Não desgosto, como gosto, mas... Aqui você também pode colocar as nozes picadinhas, torradinhas, aquelas do jeito que eu coloquei dentro do estrogonofe, que fica muito bom também. E quando seca, fica super fácil de transportar, bem sequinha ao toque. Maravilhosa. Amanhã vocês vão receber todas as proporções das duas receitas, que a proporção é que vai fazer toda a diferença, né? Gente, vocês sabiam que esse panetone aqui, ó, é novo? É um panetone de camarão. Olha o tamanho do bichão. O cheiro disso aqui é um panetone de camarão, ó. A fofura. Da massa salgada turbinada também. Botei aqui só para mostrar para vocês, para fazer vontade em vocês. Não tem nada a ver com o curso gratuito, mas a gente tem que provocar, a gente tem que jogar com as armas que a gente tem. Rafael veio o quê? Com um garfo. Lutar com um garfo. Pegou um garfo e veio lutar. Sou desempregado, nunca namorei. Quem quer namorar comigo? Rafael, venha com uma bazuca, meu filho. Eu venho o quê? Com panetone salgado, esfrego panetone de camarão, o quê? Na sua cara. Vamos cortar? Vamos cortar, fofinha? Vamos? Vamos cortar, fofinha?
Só se for agora. Vou cortar aqui. Esse panetone aqui é de quem? Não lembro qual o recheio dele. Tá cortado ao meio ali. Vamos cortar? Queria esse de camarão. Eu vou comer agora esse de camarão, Anarete. Ana Anete. Vou comer agora, Anne. Esquentar no micro-ondas, que ele tá fofinho e fresquinho, né? E, ó, você não sabe, ele estava congelado. Todos os panetones, pelo menos os que eu ensino, podem congelar. Eu tirei do congelador, coloquei na bancada e ele ficou nessa fofura que vocês viram. Olha isso aqui. Tava congelado, tá? Ó, congelado. Acabei de descongelar. A droguinha, ó. Congelado. Desde semana passada, que foi semana passada que eu gravei ele. Vamos lá? Vamos aqui para a câmera 2 para cortar. Mas antes, deixa eu passar os últimos recados aqui para vocês da aula de amanhã, tá? Opa! Volta aqui. Primeira palavra para você desbloquear o seu material amanhã é panetone. Anota aí, palavra-chave, escreve palavra-chave panetone, tá bom? Essa palavra vai juntar com outra palavra amanhã e você vai abrir a porta do seu material. Anota aí, printa aí, panetone. Printa aí, já printou? Panetone. Posso passar? Mamãe, posso ir? Quantos passos? Se puder ir, manda foguinho. Se puder ir, manda foguinho. Manda para o Goiás, Thaisa. Thaisa, quem sabe eu não faço uma campanha, de novo, para o primeiro que entrar no curso, eu vou lá na casa da pessoa dar uma consultoria o dia inteiro para ela. Já pensou? Eu vou para o Goiás, na sua casa? Pode ir? Então tá bom, agora próximo. O que nós vimos hoje, gente? Hoje você aprendeu os 10 passos para um panetone perfeito, recheio de estrogonofe de nozes, cobertura ideal para transporte, montagem do panetone, do estrogonofe, e também aprendeu como é que você vai resgatar o seu material complementar. Primeira palavra, panetone, a segunda palavra você vai ter amanhã. Como conseguir sua batedeira industrial? Eu não falei. Eu não falei da batedeira industrial, né? Como conseguir. Você que chegou depois, a gente está falando desse assunto aqui, ó. Esse assunto aqui. Um assunto muito importante. Conhece esse assunto aqui, senhora? Esse assunto que a gente está falando aqui. Esse é um assunto muito sério, muito importante. A gente vai... Alguém dessa turma aqui vai ganhar uma batedeira industrial. Alguém, só não sei quem. Beleza, Creuza. A gente aprendeu mais que técnica. Quem chegou depois, assista. O que eu falei lá no início sobre o dinheiro ser consequência e sobre o fato de que qualquer uma de nós aqui nessa aula poder alcançar patamares inimagináveis. Cada realização que eu concluo, cada passo que eu dou, cada avanço, cada patamar que eu chego, eu penso, como eu consegui chegar aqui, gente? Com tudo agindo contra. E eu sei que foi, em primeiro lugar, por conta do meu Deus Todo-Poderoso que me permite e me dá sabedoria, mas por conta de eu não me vitimizar, não me acoitadar e entender que eu consigo sim. Além disso, não fazer as coisas motivada pelo ganho, e sim motivada para o meu sustento, que a gente precisa viver, mas motivada por fazer o melhor. Assista essa parte foi especial para você, tá? Vamos cortar então? Vamos cortar, fofinha? Ó a fofura deste panetobis. Ah, deixa eu ensinar uma... Ah, ensino ou não ensino? Vai ficar gravado assim até domingo, tá? Depois sai, não adianta, que isso aqui é do meu curso pago, então vai sair do ar de alguma forma. Em algum momento. Olha só, deixa eu ensinar uma coisa para vocês.
Quando eu corto assim e abro o panetone, vocês em casa não conseguem fazer assim. Por quê? Porque tem aqui, ó, fechadinho embaixo, né? O que eu faço para gravar? Nunca falei isso aqui no ao vivo, tá? Eu faço isso, eu corto embaixo, tá? Meu filho, tudo na base do truque. Essa parte a gente não mostra na edição, tá? A gente só corta. Aí eu vou, a edição vem aqui, né? Aí eu tiro a faca, a edição vem assim. Aí eu vou ir. Ainda não cortei tudo. Tudo a edição entra depois. Cadê? Não era essa tesoura, não. Por isso que não tá cortando. Essa aqui não é a tesoura que eu uso aqui para cortar essas coisas. Aqui, ó. Aí eu vou ir. Uau! É assim que eu encanto vocês. Editando. Então você corta, aí você pega a sua tesoura de culinária, sua tesoura de cozinha, corta embaixo, aí você faz, uau! Aí depois você edita essa partezinha para o seu cliente ter, né? Essa experiência lúdica, né? De experimentar isso daqui. Essa visão. E esse daqui ainda tá quentinho. Olha só, gente. Parece ou não parece um estrogonofe, ainda mais com essa massinha maravilhosa. Vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente vai ter aula de cardápio, aula de venda. Vamos fazer nossa meta juntos aqui, calcular a meta. Vou ensinar como vocês vão fazer isso. Já vamos preencher a meta. Vai ter o material que eu vou liberar. E amanhã eu também vou te explicar mais sobre o fim de ano turbinado. Vou liberar o material e vou dizer como ganhar a batedeira industrial. Alguém daqui vai ganhar. Quem é, só depende de você. Amanhã eu vou te falar, às 19 horas, não falte. Anota, eu vou falar de novo a palavra, panetone. Anota essa palavra. Depois que acabar essa aula de hoje de amanhã, se você não conseguir pegar as duas palavras e abrir, eu não vou te falar, tá, gente? Combinado não sai caro. Não tô aqui dando uma aula de graça, que tá dentro de um curso gratuito, se você não fizer a sua parte. Não é nem pra gente estar conversando. Eu me considero sua professora mesmo dando uma aula gratuita. Eu já me considero sua professora. Então, como professora, faça o seu mínimo como aluna e como alguém que quer prosperar e vender muito nesse fim de ano. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que não me conheciam. Tem muito mais amanhã. A gente vai falar de venda na veia, porque eu sou especialista em vendas. E também vamos falar de produto. Vamos montar o seu cardápio aqui ao vivo. E mostrar para você os seus próximos passos na confeitaria, como você vai faturar muito ainda esse fim de ano, recuperar todo o faturamento do ano de 2025. Queria que vocês marcassem lá no Instagram, me marcassem falando o que você mais gostou da aula de hoje, tanto da parte técnica quanto da parte inspiracional, o que mais tocou você, o que mais deixou você empolgada para vender nesse fim de ano, tá? Te espero amanhã, não falte às 19 horas aqui neste mesmo canal de comunicação, na aula 2 do Fim de Ano Venda Certa. Um beijo, fique com Deus.